Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse vídeo agora é de número 314, capítulo 29, e nós já estamos terminando, já pode ser, a vó não quer gravar mais, sabe? Ela falou, não meu filho, só esses dois hoje já tá bom demais, você precisa descansar um pouco mais as energias, mas ela que já desencarnou, está trabalhando, eu estou no corpício que eu ficava parado. Não tem nada disso não. Não adianta ficar pedindo para mim aqui, não fica infernizando minha orelha aqui e meu ouvido. Só esse, meu filho, só esse, só esse. Aí eu tapei ela, sabe, no final, para avó, tá, só mais esse, o próximo agora. É brincadeira, mas ela sabe o que fala, né? Mas vamos tocando. Então, o capítulo 29 das reuniões e das sociedades espíritas, reuniões instrutivas, reuniões, nossa, são tantas, a cabeça fica reuniões frívolas e reuniões experimentais. Então Kardec ele continua assim, ó, agora questão 332, sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais a toda reunião séria, fácil é de compreender-se que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Ei, gente, isso aqui é complicado. Sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos. O que é sendo esse recolhimento? Gente, isso aqui está relacionado a tantos fatores. Sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos, as condições essenciais a todas as reuniões sérias. Só que aí esse recolhimento está relacionado não só o recolhimento. Então, por exemplo, lá fora da casa espírita, tem 30 pessoas. Então você traz para dentro de um cômodo aquelas 30 pessoas. Você entende que você recolheu todas. Você as recolheu. Você as colocou todas dentro de um cômodo. Então isso aí é o mesmo que acolher. Você as acolheu. Então é um acolhimento. Tudo bem. Mas o processo é muito relativo. E também é complexo. Porque as pessoas precisam estarem cientes da responsabilidade, porque não basta o recolhimento. Não basta o recolhimento físico. Porque às vezes as pessoas se preocupam com o recolhimento físico, mas eles não se preocupam com o recolhimento moral, o recolhimento do caráter. Eles não se preocupam com o recolhimento da higiene mental, do policiamento dos pensamentos, da mudança de hábito de comportamento. Eles não se preocupam com o recolhimento do espírito, ou melhor, da alma. Como assim, Luiz? Quantos milhões de pessoas dentro das casas espíritas, ali apenas o corpo físico se encontra presente. Ali só está o corpo. E vou usar assim, a alma da pessoa está lá na China, preocupada com as contas, preocupada com a energia, com a água, preocupada com a família, preocupada com isso, preocupada com aquilo, preocupada com a precatória, preocupada... Ô Luiz, mas nós não temos que nos preocupar com tudo isso? Temos sim.
porque isso faz parte do progresso, da nossa evolução. Só que nós temos que entender uma coisa: disciplina, 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 o que Emmanuel disse para o Chico. Vejamos, nós temos praticamente 23 horas em um dia. Nós temos 24 horas, aliás, 24 horas em um dia a nosso favor. Por que não tirar uma hora dessas 24 para nos conectarmos a Deus e a Jesus em prol de nós mesmos, em prol da nossa evolução? Por que não retirar uma hora dessas 24 para nós nos estudarmos, para nós nos conhecermos? Porque nós não nos conhecemos, gente. Porque se nós nos conhecêssemos, não estaríamos aqui no mundo de provas e expiações ainda. Nós somos bonzinhos até que alguém, ou melhor, nós somos bonzinhos enquanto não pisam em nosso calo. Porque se pisa no nosso calo, nós já enfurecemos. Como existe aquele ditado: enquanto não mexe no nosso bolso, enquanto não mexem na nossa parte financeira, nós somos uns arruaceiros. Esse nós não é generalizando, tá? Mas enquanto não toca no nosso bolso, nós somos uns arruaceiros. Mas tocou em nosso bolso, nós já nos recolhemos. Porque nós sentimos. Quer calar a boca da pessoa, mete a mão no bolso dele. Faz ele pagar aquilo que ele destruiu. Você quebrou as vidraças daquela casa ali? Quebrei. A tua pena é pagar as vidraças. Você botou fogo naquele carro ali? Botei. A tua pena é pagar o estrago que você cometeu naquele carro. Nunca mais aquela pessoa comete uma arruaça dessa. Então, quantos milhões de pessoas estão dentro da casa espírita? Ali, só o corpo e a alma distante dali. Você está entendendo o que quer dizer, né? Está pensando num problema, está pensando numa outra coisa. Aí a pessoa está tão séria que você fala assim: ô fulano. A pessoa: hã? Nossa, que susto que eu levei. Mas por que a pessoa se assustou? Porque a pessoa não estava ali. Só estava ali o corpo dela. Então você acha que essa pessoa vai lograr êxito? Não vai lograr êxito, gente. E outra questão também, esse recolhimento e essa comunhão dos pensamentos, as condições essenciais a toda reunião séria, também está relacionado à higiene mental, à autoevangelização, ao conhecimento que a pessoa tem da doutrina, aquilo que a pessoa usou durante o dia, como por exemplo, o médium, verdadeiramente médium, antes dos trabalhos mediúnicos, ele deve pelo menos 2 dias antes evitar carne, tudo quanto é tipo de carne. Tudo quanto é tipo de carne. Não tem esse negócio que eu posso comer carne de peixe, porque o carne de peixe não contém sangue. Ora, que isso? Mate um peixe para você ver quanto de sangue sai dele. Não é por aí não, gente. O médium, verdadeiramente médium, que trabalha numa casa espírita séria,
ele deve evitar 2 dias antes dos trabalhos mediúnicos. Sério. Comer carne no almoço, na janta, no almoço, na janta, no almoço, na janta. É um jejum estomacal, é um jejum mental. Não é só o estomacal, o mental também. Porque se você não come a carne, mas você fica pensando na carne, é o mesmo que comer a carne. Porque existe a somatização. Então tem pessoas que às vezes apresentam um quadro de cirrose. Vai ao médico, o médico fala assim, mas você está com cirrose. Mas doutor, eu nunca tomei uma bebida alcoólica na minha vida. Aí vai numa casa espírita fajuta, aí eles dizem assim, mas essa cirrose é de vidas passadas. Beleza, pode ser sim. Mas pode ser também que aquela cirrose é daquela atual existência. Mas como assim? A pessoa não bebe e não faz uso de uísque, martini, Chateau do Valier. Ele não faz uso dessas bebidas, né? Cachaça, né? Mas ele pensa na bebida. Ai, se eu pudesse tomar uma geladinha agora. Já tomou. Ai, se eu pudesse tirar o pozinho da garganta com uísque. Olha, tô até vendo aquela espuma descendo pela minha garganta. Já tomou. Eu já tomei agora aqui, só de falar isso. Eu já pensei nela. Aí o que acontece? Isso somatiza. Vai diretamente para o perispírito e o espírito, que depois descarrilha-se para os órgãos do corpo físico, que são válvulas excretoras. O fígado é uma válvula excretora do perispírito e do espírito, como os rins e várias outras glândulas e vários outros órgãos do corpo físico são válvulas excretoras do perispírito e do espírito, pois esses órgãos físicos, a função deles não é só contribuir para o corpo físico, eles contribuem também para a excreção dos dejetos, das toxinas perispirituais. Então, o acúmulo daquele excesso de substâncias ectoplásmicas negativas, tóxicas da bebida perispiritual, que aloja-se no fígado, gera a cirrose espiritual dessa existência mesmo, de tanta pessoa ter vontade de beber e não beber. Então é preciso tomar muito cuidado com estas questões, porque às vezes as pessoas estão ali naqueles sentimentos, entendeu? E não se prepara. Às vezes a pessoa vai à casa espírita e não procura eliminar aqueles desejos perniciosos. Então, como eu estava tratando a respeito do médium, ele deve, uns 2 dias antes, evitar carne. Mas não é só carne, é evitar bebida. O médium, uns 2 dias antes, ele deve evitar cafeína, cigarro, porque cigarro contém nicotina. 2 dias antes, cafeína, nicotina, carne, bebida. Outra coisa, o médium que frequenta uma casa verdadeiramente séria, ele deve 2 dias antes evitar, não só 2 dias antes, mas depois 1 dia depois também, evitar a prática do sexo. 2 dias antes e 1 dia depois. Porque o que as pessoas não sabem é que depois dos trabalhos mediúnicos, 1 dia depois ainda, ele ainda contribui com os mentores espirituais, fornecendo aos mentores aquelas energias salutares na ajuda do restabelecimento daqueles espíritos que se manifestam através dele
na casa espírita séria. E o médium, na casa espírita séria, ele contribui. Eu vou usar esse termo para ficar mais fácil para você. Ele não recebe mais do que um espírito. No máximo 2. Mas assim mesmo, se os benfeitores espirituais achar conveniente. Então você percebeu que esse processo homogêneo é muito mais profundo do que a gente imagina? Homogêneo não é só desculpa. Homogêneo não é só a pessoa abraçar as pessoas uns aos outros na casa espírita, não. Oi, fulana. Oi, Bertana. Oi, Cicrana. Oi, como é que você tá? Tá tudo bem? Como foi seu dia? Não é só isso, não. Há uma disciplina toda ali. Sabe? Há uma disciplina toda. Quem estuda as obras de André Luiz, por Chico Xavier, entende o que nós estamos dizendo aqui. A alimentação, o comportamento, as atitudes, a moral, o caráter, o intelecto. A reforma íntima de um médium verdadeiramente sério. E nas obras de André Luiz também nos mostra a condição dos médios indisciplinados, como o organismo deles, ali no momento dos trabalhos de desobsessão, todos impregnados de ectoplasmas dos alimentos, de sexo, de bebida, de churrasco. Um nojo. Tem um médium, num livro de André Luiz, através de Chico, que os mentores, analisando o organismo dele, esse é um termo meu, mas eles chegaram à conclusão de que o organismo dele estava parecido muito mais com uma lata de lavagem. Esse termo é meu, porque eles usam outro termo lá. Parecido muito mais que uma lata de lavagem, porque tinha tudo quanto é substância. Substâncias de sexo, de bebida, de carne, cigarro, né? Nicotina, cafeína, outros desejos, revistas pornográficas, filmes pornográficos, filmes na televisão, notícias de televisão. A pessoa fica ali frente a frente à televisão, assistindo tudo aqueles programas, aqueles noticiários, que se você espremer a televisão naquele momento, sai sangue. Eu não perco tempo nunca com um lixo desse. Nada contra quem gosta, tá? Mas eu não perco tempo com um lixo desse, não. Eu não sujo a minha mente com um lixo desse. Não sou melhor que ninguém. Mas eu me amo, nesse sentido eu me amo. Então, o médium agiu contrário ao que eu estou dizendo aqui. Veja bem, agiu contrário ao que nós estamos dizendo aqui, porque o que nós estamos dizendo aqui está dentro da doutrina dos espíritos. Isso é disciplina. Isso são métodos disciplinares que todos nós temos que pôr em prática. Mas agiu contrário, não vá à casa espírita. Séria. Agora, na casa espírita meia boca, você pode ir. Existe um passe, que é o passe através do sopro. Mas olha, gente, a pessoa, para aplicar um passe através do sopro, não só higiene estomacal, como higiene mental, durante uns 10 dias antes, ele deve vir pondo em prática aquela higiene mental, aquela higiene estomacal. Quem aplica um passe de sopro, durante uns 10, 15 dias antes, ele não pode tomar café, cigarro, carne, bebida, desejos nenhum.
sexo nenhum. Uns 10, 15 dias antes, ele não pode aplicar o passe de sopro. Porque todas aquelas bactérias, todas aquelas larvas mentais impregnadas no teu organismo perispiritual migram-se para o paciente através do sopro. Ah, mas e o médio passista normal? Não, aí vamos dizer assim que o médio passista normal só através das mãos assim, evitar tudo isso aí também só que uns 2 dias antes dos passes. Você vai aplicar passe, por exemplo, na sexta-feira, nas pessoas, né? Porque você não vai aplicar passe na sexta, né? Você vai aplicar passe nas pessoas que comparecem, que vão comparecer lá no centro na sexta-feira. Por exemplo, quarta-feira você tem que começar o jejum. Não é só os médios psicógrafos, psicofônicos, que tem que entrar nessa disciplina, não. O passista também. O orador também. Ora, cadê o termo homogêneo? Homogêneo, tudo. Você vai aplicar passe nas pessoas no trabalho de sexta-feira? Sim. Quarta, quinta, sem sexo, sem bebida nenhuma alcoólica, café, cigarro, desejos nenhum, nem mental, nem no coração. Tem que desabotoar tudo. Desabotoar, vó? Desabotoar? Ah, meu Deus do céu, mais essa. É vó que tá dizendo a maior parte aqui, mas eu entendo esse assunto. Ele tem que se despojar de tudo aquilo, começar na quarta-feira aquele jejum. Ah, mas e se na quinta-feira eu não aguentei, escapuliu? Ah, escapuliu? Bom, graças a Deus que você percebeu que escapuliu, que não aguentou e que fez um sexo na quinta-feira, né? Graças a Deus que você ainda se conscientizou-se de que fez sexo na quinta-feira. Pois bem, vai à casa espírita na sexta-feira e em vez de você aplicar passe, você pede para receber o passe. Mas não aplique passe. Você tomou café durante esses dias todos? Ah, desde quarta, quinta, hoje mesmo que é sexta-feira, ainda tomei um cafezinho ainda. Não aplica passe. Fumei um cigarro só esses dias. Não aplica passe. Gente, isso não é nosso. Isso aí são métodos disciplinares que as pessoas desconhecem. Por que desconhecem? Porque fazem vistas grossas quando estudam. E quando elas não fazem vistas grossas, que elas não conseguem encontrar isso nas obras de Kardec, aqueles que estudam, eles não divulgam isso, porque o que as pessoas querem não é qualidade, as pessoas querem quantidade. As pessoas querem, porque as pessoas sabem que se eles levam ao conhecimento do público essas questões que eu estou levando aqui, salvatórias, que são questões salvatórias, que salva a pessoa, que ajuda a pessoa a auto se salvar. Então, você acha que os dirigentes de casa espírita, eles vão levar o conhecimento do público? Ó, gente, 2 dias antes, vaza todo mundo, esvazia a casa. E as pessoas, devido à vaidade, devido à idolatria, devido à hipocrisia, devido ao misticismo, o charlatanismo, eles não estão preocupados se você fez sexo, se você bebeu cachaça no dia anterior, se você fumou, se não fumou, bebeu café, se não bebeu café. Entendeu? Eles não estão preocupados com isso, não. Gente, a verdade é essa. 97% dos dirigentes de casas espíritas
eles não estão nem aí com você. Uma vez que eles não estão nem aí com eles querem mais é que o teu circo pegue fogo e que você se vire para apagar esse fogo sozinho. Eles estão mais querendo é que você se jogue no buraco junto com eles. Porque são seres inspirados pelas trevas. Tá aqui, ó. Eu vou gravar mais um vídeo. Só por causa disso aqui. Ó, sendo o recolhimento e a comunhão dos pensamentos as condições essenciais a toda reunião séria, fácil é de compreender-se que o número excessivo dos assistentes constitui uma das causas mais contrárias à homogeneidade. Eu vou explicar isso aqui no próximo vídeo. Isso não vai ficar para o próximo outro dia, não. Eu vou explicar nesse aqui mesmo. O Valmir vai me dar força aqui, porque eu vou falar sobre isso aqui. Vamos para o próximo vídeo.